Nessa videoaula, vamos ver a ferramenta Color Replacement Tool. Eu vou vir aqui onde tem os brushes e vou selecionar aqui a Color Replacement. E essa Color Replacement, o intuito dela é mudar a cor que você selecionar para uma nova cor. Então, ela faz bem o que ela está dizendo. Ela vai substituir, ela vai fazer um replace da cor que você selecionar. Você vai ter aqui duas opções, uma cor de segundo plano e uma cor de primeiro plano. Na cor de primeiro plano, eu vou escolher aqui, por exemplo, azul. E a cor de segundo plano eu vou deixar aqui vermelho. E eu tenho aqui o tamanho do pincel, tenho aqui os presets, se eu quiser salvar algum preset. Modo de cor, que ele automaticamente vai ter três opções aqui, ó. Ele vai ter quatro opções. Hue, saturação, color, que na verdade é hue e saturação juntos, e luminosidade. Então você não tem o modo normal. O intuito dessa ferramenta já é limitar você só nos blending modes que você vai usar nesse caso. Então eu vou deixar aqui em color. E daí tem três modos de seleção, além de poder ser contínuo, ter uma tolerância, o anti-alias e o nível de pressão do tablet. Esse anti-alias é um leve desfoque na seleção para ficar uma seleção melhor. Aqui a tolerância entre os tons de cor que você capturar. Então, por exemplo, se tivesse vermelho claro com vermelho escuro, e eu só quisesse afetar os vermelhos escuros, eu diminuía a tolerância. Se eu quisesse pegar os dois tons de vermelho, eu aumentava a tolerância. Aqui no caso, tinha uma tolerância normal, vou deixar aqui uns 15%, porque de qualquer jeito ele não vai puxar tanto aqui do verde para o vermelho. E aqui contínuos, ele diria aqui, se eu tivesse uma barreira entre esses dois tons aqui diferentes, ele vai fazer aqui contínuo, mesmo que o meu pincel seja grande o suficiente para passar daqui para cá, que nem o meu caso aqui é, ele ainda assim ele vai pintar só esse lado, porque ele só é contínuo. Então ele vai pintando, pintando, bateu na barreira, não vai ultrapassar. Se eu colocar aqui, ó, não contínuo, ele ultrapassa automaticamente. E eu também posso priorizar aqui as bordas. Vou deixar aqui contínuo. E daí eu tenho três modos de seleção. Nesse modo de seleção, onde eu clicar, vai ser a cor que ele está substituindo. Daí tá vendo que ele não pegou outro quadradinho vermelho? É porque o sinalzinho de mais da ferramenta está só na parte de cima. Eu teria que vir com o sinalzinho de mais e clicar aqui e ir colorindo. Dessa vez, como eles são contínuos, eles vão preenchendo também nas outras áreas, até eu substituir todas as cores. Dá um Ctrl Z, Ctrl Alt Z, Ctrl Alt Z. Dessa vez, eu vou escolher esse modo. Nesse modo aqui, em vez de ele pegar só o primeiro tom, ele vai pegar todos os tons que eu passar por cima. Então aqui, ó, ele tinha escolhido o vermelho, agora ele escolheu o verde, agora o vermelho, agora o verde, agora o vermelho. A escolha é dada também pelo sinal de mais. Mas por mais que eu passe sinal de mais em outras cores, ele vai substituindo a escolha das cores. No primeiro modo que eu tinha usado, ó, mesmo que eu passe no verde, ele não pinta, porque o sinal de mais original, o primeiro que eu cliquei era vermelho, e ele vai persistir nesse vermelho. Nesse aqui ele não é persistente, ele vai alterando junto com a alteração de posição do teu mouse. Se eu vim aqui na última caixinha, ele vai subir somente essa cor por essa cor. Daí você nem precisa se preocupar com o sinal de mais nem nada. Ele sempre vai capturar essa cor de baixo pela cor de cima. Se eu colocar aqui na cor de baixo qualquer outra cor que eu não tenha na tela, agora ele não vai mais pintar nada por mais que eu passe, porque ele está fazendo assim, cor de baixo é alterada pela cor de cima. Obrigatoriamente eu tenho que colocar aqui essa cor de baixo, primeiro plano, copiar aqui a cor, clique em OK, e daí eu consigo substituir essa cor de baixo. Vamos ver isso agora no intuito mais prático. Tem aqui a minha imagem, e eu quero colorir aqui só essas ameixinhas. Então eu vou aumentar aqui o tamanho do pincel, deixar no Blending Mode Color, colocar aqui para ele seguindo o movimento do meu pincel, aumentar um pouquinho a tolerância, e vou escolher aqui a cor que eu quero substituir. Vou deixar aqui ele um pouquinho mais verdinho então, e daí eu vou pintando, e conforme eu vou passando o mouse ele vai selecionando. A tolerância ficou muito alta, daí está pegando cores do fundo também. Diminuir a tolerância, agora ele ficou com uma tolerância menor, fica mais fácil eu pintar aqui só a frutinha. E conforme eu vou passando aqui pela imagem, eu vou pegando mais tons de cor. Dessa vez eu vou colocar aqui como descontínuo, e aumentar um pouco mais a tolerância, que daí vai colorindo mais rápido, já que ele pode pegar, mesmo que a barreira dos pixels não chegue até os pixels selecionados. O que eu quero dizer com isso? Caso algum tom de fruta que eu cliquei aqui repita aqui, ele vai colorir nos dois, mesmo que a área intermediária não seja igual. Então ele é descontínuo. Eu pinto aqui, mas eu também afeto as partes descontínuas. Só toma cuidado, que nem eu fiz aqui, para não pintar nenhuma área que você não quer.
Caso tenha pintado uma área que você não queria, que nem eu fiz, você usa aqui o pincel histórico que a gente viu na outra videoaula. Então eu vou selecionar aqui, ó, pincel histórico. Vou mudar aqui, ó, para o passo inicial. Diminuir o tamanho do pincel histórico. E devolver aqui a banana. Parte aqui de baixo. Fiquei com umas manchinhas aqui do lado também. E aqui do lado também. E aqui, ó, sem querer apaguei demais. Então eu posso voltar um passo antes do histórico. E pintar novamente. Se eu quero voltar a pintar o primeiro passo, mudo para ali para cima. E a última coisa que faltou é esse pedacinho aqui embaixo, ele não ficou bem colorido. Tem um detalhezinho aqui também que eu sem querer apaguei demais com o History. Voltei aqui para o History para dar mais uma corrigida. E pronto, substituí totalmente as cores da Mesh.